Do Senhor, gostaria de convidar os irmãos a abrir o livro, a Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Os irmãos que encontraram a palavra de Deus, digam amém. Bom, nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo. 2 Samuel, capítulo 11. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e situaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado de sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo-me: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como se passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Verso 10. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém naquele dia e o dia seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde, saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde ele sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos dessa peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegaste assim perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de tirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora que morreu em Tebes? Por que vos chegaste ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias o heteu. Partiu o mensageiro e, chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós, e saíram contra nós ao campo. Porém, nós fomos contra eles até a entrada da cidade. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos, e morreram alguns dos servos do rei.
e também morreu o teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota, e tu anima a Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Amém? Gostaria de convidar os irmãos para nós orarmos mais uma vez, antes de entrarmos na introdução dessa palavra. Peço que os irmãos curvem as suas cabeças, fechem os olhos. Vamos todos orar nesse momento. Pai querido, a Tua palavra foi lida. Nós pedimos, ó Pai, que nesta noite o Senhor fale aos nossos corações, que nós não venhamos a endurecer a nossa cerviz, o nosso coração, diante da palavra do Senhor. Que ela possa nos instruir e abrir os nossos olhos, Pai, quanto aos perigos, ó Pai, da negligência espiritual. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor fale ao Teu povo, fale ao meu coração também, para que nós possamos entender a forma que nós devemos agir perante o Senhor e perante os homens. Dá-nos instrução, dá-nos graça e sabedoria, ajuda-nos, ó Pai, nas nossas dificuldades, agindo o Teu Espírito Santo, trazendo à nossa consciência aquilo em que nós temos falhado perante o Senhor. Assim, ó Deus amado, nós oramos nesta noite, com gratidão no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui no texto de 2 Samuel, capítulo 11, nós podemos contemplar aqui uma das páginas mais tristes da Escritura, né? Um homem que havia sido levantado por Deus para governar Israel, um rei que havia experimentado grandes vitórias espirituais e milagres, agora estava trilhando um caminho de vergonha e de dor. Davi havia chegado ao auge do seu reinado, né? O Senhor lhe concedeu vitórias, honra, estabilidade e promessa de que a sua descendência permaneceria para sempre no trono. Contudo, esse período, aparentemente de estabilidade, onde tudo parecia seguro, o coração de Davi começou a relaxar espiritualmente. E o texto bíblico nos lembra aqui que ninguém está acima das tentações. Nenhum homem ou mulher, por mais piedoso que seja, está imune às investidas do pecado. A queda de Davi, ela nos ensina que grandes experiências com Deus não anulam a nossa necessidade diária de vigilância, de oração e de dependência da graça de Deus. É certo, meus irmãos, que ninguém em sã consciência acorda pela manhã, acorda um belo dia, decidido a destruir a sua vida moral e espiritual. Ninguém acorda, olha para a janela e diz: hoje eu vou cometer adultério. Ninguém em sã consciência tem esse pensamento. Mas ainda assim, muitas pessoas caem nisso. E caem muitas vezes não porque planejaram conscientemente a destruição, mas porque deixaram abertas pequenas brechas no coração. Aqui nós vemos um homem escolhido por Deus, um homem que é chamado na Bíblia de o homem segundo o coração de Deus, descendo rapidamente a um dos momentos mais sombrios e vergonhosos da sua vida. O mesmo homem que demonstrou graça a Mefibosete e o colocou à sua mesa, é o mesmo homem que encaminhou Urias para a sepultura, com o objetivo de esconder o seu pecado. É importante nós observarmos que a palavra de Deus, que a Bíblia, ela não esconde as falhas dos homens. Nós podemos observar que a Bíblia ela não é uma coletânea de biografias romantizadas.
Pelo contrário, a narrativa bíblica constantemente destrói a falsa ideia de que existem homens naturalmente bons ou homens espiritualmente autossuficientes. Portanto, esse relato, ele deixa evidente duas realidades que percorrem toda a Escritura. Primeiro, que somente Deus é perfeitamente santo. E segundo, que a esperança dos homens, a esperança da humanidade, nunca esteve nos homens, mas na graça redentora do nosso Deus, do nosso Senhor. Nós podemos observar isso na palavra de Deus. Nós vemos que os homens imperfeitos, né? Abraão mentiu, Moisés pecou com sua ira, Sansão foi dominado pelos seus desejos carnais, Elias foi consumido pelo medo, Jonas fugiu da presença de Deus e endureceu o seu coração diante da misericórdia de Deus, Pedro negou a Jesus, e aqui em 2 Samuel, nós vemos Davi caindo não somente no adultério, mas também no assassinato. E a Bíblia, ela expõe essas falhas para mostrar que o pecado habita no coração do ser humano e que todos nós precisamos desesperadamente da graça de Deus, todos os dias. Davi, ele havia conquistado paz e estabilidade para o reino, Israel experimentava um momento de prosperidade econômica, várias vitórias militares, os soldados estavam nesse momento em batalha contra os amonitas, e Davi então envia Joabe e os seus guerreiros. Mas diferente do seu costume, ele não acompanhou o exército, ele permaneceu em Jerusalém. E ninguém podia imaginar que aquele seria o início de uma tragédia. Davi não tinha ideia dos acontecimentos que iriam se suceder a partir daquele momento. Adultério, gravidez, mentira, manipulação, homicídio, juízo divino e sofrimento familiar. E aqui existe uma advertência importante para todos nós. Muitas tragédias espirituais, elas começam em dias comuns. O pecado, ele raramente chega fazendo barulho, chega fazendo estardalhaço. Os grandes tropeços espirituais quase nunca começam de forma escandalosa. Na maioria das vezes, o pecado, ele se aproxima em silêncio, gradativamente. A tentação, ela chega de maneira sutil, discreta, e é quase imperceptível para os corações que estão distraídos. E é justamente por isso que a vigilância espiritual é tão necessária. Muitas vezes, para nós, a família parece estar bem, os negócios parecem estar bem, o ministério parece estar bem, a vida espiritual parece estável, e então, de repente, acontece uma bomba moral e espiritual. Davi dificilmente seria considerado alguém que estava prestes a cair. Ele era um homem de oração, ele compunha salmos, ele tinha zelo pela presença de Deus, ele trouxe a arca para Jerusalém, e ele havia recebido grandes promessas do Senhor. No entanto, até homens piedosos podem cair quando começam a relaxar a vigilância espiritual. E o primeiro passo da queda de Davi foi negligenciar o seu dever. Eu peço que os irmãos mantenham a palavra de Deus aberta e observem no verso 1 o que o texto nos mostra. O texto começa assim, dizendo: no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele e a todo Israel. Agora, no final do texto, nós vemos a conclusão. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Essa omissão, que parece uma omissão pequena, parece que não traz nenhum efeito, né? Mas revela que Davi abandonou o lugar
aonde ele deveria estar. Ele ficou em Jerusalém ao invés de ir com os soldados para a guerra, como era o costume. O texto fala como era o costume dos reis. Era primavera. Os reis, eles esperavam passar o inverno, onde aconteciam chuvas, e quando a primavera vinha, eles decidiam ir aos campos de batalha. Em 1 Samuel, capítulo 8, verso 20, nós vemos que Israel havia pedido um rei que saísse às batalhas à frente do seu povo. Mas agora o rei permanece confortável no seu palácio, enquanto os soldados arriscam as suas vidas. Observe o verso 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos homens, os irmãos não precisam falar. Eu espero que não tenha ninguém que fale. Eu não conheço nenhum homem sério que fica dormindo na sua casa à tarde. Todo homem tem compromisso, tem atividade, tem dever. A menos que você esteja aposentado, tranquilo, já fez todas as suas atividades, ou a menos que você esteja de férias. Mas a gente vê no texto que Israel estava em guerra. E Davi estava deitado. Meus irmãos, ninguém cai moralmente de uma hora para outra. Antes da queda pública, normalmente já existe um esfriamento dentro do coração. Muitas quedas e desastres morais, eles são precedidos por uma lenta negligência espiritual. Antes do pecado visível, já houve um afastamento invisível. O coração, a oração foi sendo abandonada, a comunhão com Deus foi se tornando superficial, a leitura das Escrituras vai perdendo seu espaço, e o coração quebrantado já não se quebranta como antes. E a consciência começa a tolerar e a fazer pequenas concessões. E é assim que muitos problemas entram nos lares, nas famílias e até mesmo dentro das igrejas. Muitas crises familiares não começam em discussões, começam no esfriamento espiritual. Muitos casamentos não são destruídos por um ato isolado, mas são destruídos por anos de negligência, distanciamento emocional e abandono da comunhão com Deus. Muitos filhos se afastam porque dentro do lar já não existe altar, não existe vida de oração, não existe exemplo e não existe uma vida espiritual consistente. Meus irmãos, a negligência espiritual, ela é perigosa, porque normalmente ela acontece de forma silenciosa. E ninguém percebe isso imediatamente. O coração, ele vai se acostumando com a ausência de comunhão com Deus, a sensibilidade espiritual diminui, o pecado deixa de causar temor e a alma perde o prazer nas coisas espirituais. O Senhor Jesus advertiu em Mateus capítulo 26, dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A negligência espiritual também abre portas para tentações, conflitos, amarguras, divisões e pecados maiores. Muitos problemas externos são apenas sintomas de um coração que está se afastando de Deus. Nós vemos aqui o rei, que nesse momento poderia estar intercedendo pelos seus soldados. Ele levanta e o texto diz que Davi andava passeando no terraço da casa real. Ao invés de estar no fronte de batalha com os seus homens, Davi estava no palácio, entregue ao ócio. O texto diz que aquele era um tempo de guerra.
E nós também vivemos um tempo de guerra. O povo de Deus precisa viver consciente de que nós estamos em uma batalha constante. Não é tempo para nós relaxarmos espiritualmente, não é tempo de brincar com as tentações, não é tempo de flertar com o pecado. Muitos fracassos espirituais acontecem porque as pessoas começam a agir como se a guerra tivesse acabado. Mas a verdade é que enquanto nós estivermos nesse mundo, nós precisamos vigiar, orar e mortificar a nossa carne. E principalmente, a depender diariamente da graça de Deus. O terraço do palácio era um local elevado, onde o rei podia observar toda a cidade. E Davi estava ali naquele momento, contemplando, a cidade, contemplando Israel. E o homem que antes meditava na lei do Senhor, agora passeava. Passeava como diz, de bobeira pelo terraço. Existem momentos que o perigo ele não está nas grandes crises, mas ele está nos momentos em que o coração está distraído. A ociosidade prolongada frequentemente abre portas para as tentações perigosas. Existem ditados antigos que eu creio que todos os irmãos aqui conhecem. Quer ver como é que os irmãos conhecem? Cabeça vazia é oficina do... Talvez tenha um outro aqui que os irmãos não conheçam. Satanás encontra ocupação para as mãos ociosas. Eu gostaria que os irmãos entendessem que isso não significa que descansar é pecado. O próprio Senhor Jesus estabeleceu alguns princípios. O próprio Senhor Deus estabeleceu o princípio do descanso. Jesus mesmo chamou os seus discípulos para momentos de repouso. O problema não é descansar. Existe um descanso que é saudável, que é necessário e é estabelecido pelo próprio Deus. Porém, também existe uma ociosidade que é perigosa, que não tem nada a ver com a ausência de atividade, mas com a ausência de vigilância espiritual. Quem abandona a vigilância espiritual lentamente vai se tornando vulnerável. E um coração vulnerável rapidamente se transforma em um território perigoso para as tentações. Davi ele estava ali completamente relaxado. Ele se levantou, e ele estava passeando pelo terraço do palácio, e daquele ponto privilegiado, ele viu uma mulher tomando banho. O texto diz, no verso 2, viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito formosa. Observe que a tentação, em si mesmo, ainda não era um pecado consumado. Mas o problema começa quando Davi alimenta aquilo que os olhos dele contemplou. Ele permitiu que o desejo encontrasse espaço no seu coração. Tiago, em sua primeira carta, no verso 14, ele explica esse processo para nós com muita clareza, dizendo: cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. E Jesus aprofunda ainda mais essa verdade quando ele declara em Mateus capítulo 5, verso 28, qualquer que olhar para uma mulher com tentação impura no coração, já adulterou com ela. Observe que o problema de Davi não foi olhar, foi permanecer olhando e permitir que aquele desejo fosse alimentado em seu coração. A visão deu lugar ao desejo, o desejo alimentou a fantasia inflamou a cobiça, e a cobiça exigiu ação. E Davi conhecia perfeitamente a lei de Deus. Ele conhecia o 7º mandamento que diz, não adulterarás. E ele conhecia também o 10º mandamento que diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então o problema dele não foi falta de conhecimento. E Davi pergunta,
Quem é aquela mulher? Verso 3. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Essa informação deveria ter acabado com a intenção de Davi. Ela era neta de Aitoifel, que era seu conselheiro, filha de Eliã e mulher de Urias. Essa mulher tinha avô, pai, marido. Mas Davi, já com o coração contaminado pelo pecado, ele já não enxergou aquela mulher como uma pessoa a ser respeitada, mas ele a enxergou como um objeto para satisfazer os seus desejos. Ele a coisificou, ele transformou o ser humano em coisa. Ele ignorou a dignidade dela, a dignidade humana e espiritual. Urias, marido de Batseba, ele era um dos valentes do rei, um homem leal que naquele momento estava lutando, arriscando a sua vida pela nação e pelo rei. Mas aquilo que deveria despertar consciência em Davi se tornou apenas uma oportunidade favorável para o seu pecado. Tiago ainda diz em sua carta, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. E foi justamente isso que aconteceu no coração de Davi. A cobiça finalmente deu lugar ao pecado. Então Davi enviou mensageiros que a trouxessem, ela veio e se deitou com ele. Observe que a tentação, ela apela ao desejo. E o desejo, ele cria fantasias. E as fantasias, elas inflamam as emoções. E as emoções acabam exigindo uma ação. Quando o pecado ele é alimentado, ele vai se fortalecendo dentro do coração, até que ele se concretiza. Observe que a ociosidade, a negligência espiritual, a cobiça e a falta de vigilância, que aconteceram aqui com o rei Davi, trouxeram anos de sofrimento para ele. Não só para ele, mas para a sua família e para toda a nação de Israel. E o verso claro deixa claro que Batseba havia se purificado da sua impureza cerimonial. Isso demonstra claramente que a gravidez dela não podia ser atribuída ao marido. E então vem a notícia que Davi não esperava, verso 5. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Essas palavras caíram em cima de Davi como um juízo silencioso. Segundo a lei em Levíticos e em Deuteronômios, o adultério era um pecado gravíssimo e sujeito à pena de morte para ambas as partes envolvidas. E agora aquele pecado cometido às ocultas era impossível de ser escondido. Meus irmãos, desde o jardim do Éden, o homem tenta encobrir os seus pecados. Adão se escondeu atrás das árvores e agora, nesse texto, Davi tenta se esconder atrás das mentiras, atrás das manipulações e depois atrás de um crime. Ao invés dele confessar o seu pecado, ele escolhe encobrir o pecado. Mas viver uma mentira sempre exige novas mentiras. Como a palavra diz, um abismo chama outro abismo. O pecado ele nunca permanece isolado. Ele se multiplica. E Davi aqui vai quebrando vários mandamentos. Ele quebra o 10º mandamento, a cobiça. O 7º, adultério. Ele quebra o 9º mandamento, mentira e falso testemunho. E finalmente ele quebra o 6º mandamento, assassinato. O pecado leva o homem mais longe do que ele pretendia ir. Então, para encobrir a sua transgressão, Davi manda chamar Urias do campo de batalha. Verso 6. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias, o heteu. E quando Urias chega, Davi
se porta de forma hipócrita. Ele finge preocupação com a guerra, ele pergunta para Urias sobre Joabe e sobre os soldados e como estava o combate. Mas essa preocupação era só aparência. Isso era uma hipocrisia espiritual e moral. Depois ele ordena, verso 8, desce à tua casa e lava os pés. O que Davi queria, na verdade, é que Urias descesse para sua casa e dormisse com a sua mulher, para que aquela gravidez parecesse legítima, para que aquela gravidez parecesse ser de Urias. Mas aqui o texto ele cria um contraste constrangedor entre Davi e entre Urias. Davi, que era o rei de Israel, escolhido por Deus e ungido para liderar o povo, ele abandona aqui a sua responsabilidade espiritual e moral. Enquanto Urias, que era um estrangeiro heteu, que havia se unido ao povo de Israel, demonstra mais temor, lealdade e senso de dever do que o próprio rei. Enquanto Davi se revela moralmente fraco, Urias demonstra caráter, honra e lealdade. Davi dá ordens a Urias para que ele vá para sua casa. E, entanto, Urias não obedeceu e não foi. Verso 9. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Verso 10. Fizeram-no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada, porque não desceste à tua casa? E a resposta que Urias dá é avassaladora, verso 11. A arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Urias demonstra aqui mais temor, integridade e senso de dever do que o próprio rei. O homem que deveria ser o exemplo espiritual da nação agora está afundado em hipocrisia. E aquele soldado estrangeiro revela mais fidelidade do que o ungido do Senhor. E Davi, ele vai aprofundando ainda mais a sua degradação moral. Tentando desesperadamente salvar a sua reputação, ele embriaga Urias, esperando que ele perca o controle e vá para sua casa, mas nem a embriaguez destrói a integridade daquele homem. Urias permanece firme. E o plano de Davi, ele fracassa porque ele não contou com duas coisas. Primeiro, com a integridade de Urias, e segundo, com a santidade de Deus. Então, quando todos os planos falharam, Davi ele toma uma decisão que seria a decisão mais sombria da sua vida. Verso 14 e 15. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, ponde Urias na frente da maior força da peleja, e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Meus irmãos, esse é um texto que ele é um lembrete terrível da natureza do pecado que habita em nós. É assustador nós vermos o que o pecado pode levar um homem a fazer. Principalmente quando esse pecado, ele não é confessado nem abandonado. E o mais terrível desse texto é saber que todos nós temos capacidade de cometer esses pecados. Lembre-se que nós estamos aqui no texto falando do rei Davi, o homem que é conhecido segundo o homem segundo o coração de Deus. O mesmo Davi que enfrentou Golias pela honra do Senhor, é o mesmo Davi que conspira para matar um homem inocente. Então Urias parte do palácio, carregando nas suas mãos
a carta que era a sua sentença de morte. Joabe recebe a carta e executa o plano. Urias é colocado na linha de frente mais perigosa da batalha e abandonado para morrer, enquanto outros soldados morrem com ele. Observe que o pecado de Davi aqui não destrói apenas uma vida, mas ele afeta outras vidas ao redor. Então, depois da morte de Urias, Joabe envia notícias ao rei. Então, vemos aqui como que o coração de Davi estava. No verso 15, ele ordena a morte de Urias. E no verso 25, ele aparenta naturalidade com a notícia. Verso 25. O mensageiro dá a notícia, mas Davi responde a ele: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota. E tu, ele fala ao mensageiro, anima Joabe. Aqui a hipocrisia atinge o seu nível mais profundo, né? Davi, ele tenta transformar aquele assassinato como uma coisa simples, uma baixa militar. A espada devora tanto um quanto o outro. Mas nós não devemos e não podemos deixar nosso coração ser enganado. Talvez nessa noite, a gente, ouvindo isso, nós possamos pensar que nós nunca seríamos capazes de tal atrocidade. Mas é importante nós lembrarmos que o pecado, ele endurece o coração. O homem, ele começa justificando os seus pequenos erros e, por fim, termina racionalizando as grandes perversidades. Depois de toda a trama construída por Davi, o adultério, a manipulação, as mentiras, a embriaguez de Urias e, finalmente, o assassinato, Davi talvez pensasse que tudo agora estava resolvido. Ele eliminou o problema dele. O pecado agora, reputação preservada diante do povo. Meus irmãos, mas aquilo que está oculto aos homens está completamente descortinado na presença do Senhor. Aquilo que os homens fazem às escuras, Deus revela às claras. Os homens, eles podem esconder os pecados uns dos outros, mas ninguém consegue esconder os seus pecados dos olhos do Senhor. Então o texto, ele encerra no verso 27 com uma declaração. Verso 27. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Se esse texto simplesmente encerrasse a história, seria uma tragédia. Mas por causa da misericórdia do Senhor, nós temos um capítulo, 2 Samuel, capítulo 12. E o capítulo 12, ele é uma das maiores demonstrações da graça de Deus nas Escrituras. Porque mostra que o mesmo Deus que confronta o pecado, também chama o pecador para o arrependimento. No capítulo 12, o Senhor envia Natã para confrontar Davi. E em 2 Samuel 12, nós vemos aqui uma repreensão muito forte. 2 Samuel capítulo 12, verso 9 e 10. E o profeta Natã diz a Davi: por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família. Natã, ele remove as máscaras de Davi, e aquilo que o rei tentou esconder é trazido à luz pela palavra de Deus.
E aqui nós vemos algo que é importantíssimo para nós. Deus, ele não minimiza o pecado, nem daqueles a quem ele ama. O pecado de Davi foi perdoado, mas os irmãos observem que ele não foi tratado como algo pequeno. Foi tratado com muita severidade. Para Davi, aquela noite de prazer se transformou em anos de sofrimento, disciplina e dor dentro da sua própria casa. A espada não se afastou da casa de Davi. Deus perdoou Davi. Deus restaurou Davi. Mas as consequências do pecado, elas permaneceram. Como eu disse, a espada não se apartou da casa de Davi. Ainda assim, a narrativa bíblica ela não termina com juízo, mas ela termina com a graça de Deus. Quando Davi foi confrontado, ele não endureceu o seu coração como fez Saul. Ele não tentou se justificar, mas ele se quebrantou diante de Deus. E ele diz no verso 13: Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Meus irmãos, e é justamente aqui que surge a esperança para nós, para todo o povo de Deus, para todo pecador arrependido. O mesmo Deus que confronta e disciplina é o mesmo Deus que restaura e perdoa. Esse mesmo Deus se tornou homem e desceu e veio aqui pagar um preço de sangue, por nós que somos pecadores miseráveis. Esse texto, ele nos mostra que todo aquele que se arrepende encontra salvação. Aquele que confessa o seu pecado e abandona, encontra perdão. E a prova disso é que quando Davi ele se arrepende verdadeiramente, Deus o recebe com misericórdia. E nós lemos lá no Salmo 51, que mostra um homem quebrantado, humilhado, consciente da sua culpa. Um homem que se arrependeu. Eu já estou encerrando essa palavra, vou fazer algumas aplicações, mas antes de fazer essa as aplicações, eu gostaria de fazer uma citação atribuída ao apologista Ravi Zacarias. E ele resume bem o que é o pecado para nós. Abre aspas, ele diz: o pecado levará o homem mais longe do que ele gostaria de ir. O prenderá por mais tempo do que ele gostaria de permanecer. E lhe custará muito mais caro do que ele gostaria de pagar. Por isso, eu peço aos irmãos, cuidado com a negligência espiritual. Às vezes você hoje para de ler a Bíblia, porque você está sem tempo, porque você tem muitas atividades, porque você está ocupado, porque você está cansado. Amanhã você deixa a oração. Depois você perde a comunhão com Deus. E depois você começa a achar que muitas coisas não tem problema. E no momento da batalha você baixa a guarda. E aí o pecado silenciosamente invade o coração. Eu gostaria de fazer algumas observações, e então nós vamos orar, vamos nos despedir, mas eu peço que o povo de Deus se mantenha atento. Nós estamos em batalha espiritual. Todos
que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, fazem parte da linha de frente dessa batalha. Todos nós. Por isso, quando a batalha ela se espremer, nós não podemos ficar deitados, nós não podemos negligenciar a nossa vida espiritual, nós não podemos nos acomodar. E essa história ela nos ensina umas verdades que são profundas para nós. Em primeiro lugar, ninguém está imune à tentação. Todos nós sofremos tentações. E segundo, mesmo homens e mulheres que são usados por Deus, precisam vigiar constantemente. Nós precisamos ser um povo vigilante. Em terceiro lugar, as grandes vitórias espirituais não eliminam a possibilidade de quedas graves. Às vezes você recebeu uma unção muito grande, Deus te usou para ministrar, Deus te usou no louvor, Deus te usou para orar, para aconselhar. Mas isso não nos isenta de cair. Em quarto lugar, pecados externos geralmente começam muito antes dentro do coração. Em quinto, as fantasias alimentadas, elas podem se transformar em desejos descontrolados. Em sexto, um pecado tolerado frequentemente conduz a outros pecados ainda maiores. Você começa com um pecadinho e ele vai virar um pecadão que vai destruir a sua vida. Em sétimo e penúltimo lugar, o pecado sempre cobra um preço alto, muito alto. E em último lugar, e a mais importante, é que a graça de Deus ela é poderosa para restaurar o pecador verdadeiramente arrependido. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a colocarem em pé. Nós vamos orar e nós vamos encerrar o nosso culto. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. E eu gostaria de dizer aos irmãos que por mais que você tenha ido longe no pecado, você ainda tem oportunidade de retroceder. Por mais que você tenha chegado ao fundo do poço, ainda há uma luz. Basta você se arrepender, confessar o seu pecado ao Senhor Jesus e ter a sua vida restaurada. Eu peço que todos fechem os olhos e eu vou fazer uma pergunta aos irmãos. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas se você se enquadra dentro de uma situação dessas que eu falei, ergue a sua mão, eu quero orar por você. Daí onde você está, ninguém vai estar olhando para você. É somente você e o Senhor Deus. Amém. Pai querido, nós queremos nessa noite, ó Deus, te agradecer, porque o Senhor nos dá a oportunidade, ó Pai, de nos arrependermos, de mudarmos a direção, Pai, das nossas vidas. Ó Pai amado, se tem alguém vivendo uma vida de pecado aqui nesta noite, ó Deus, Pai, que esta pessoa possa olhar para a cruz do Senhor Jesus Cristo e se arrepender, e saber, ó Pai amado, que o Senhor derramou o Teu sangue precioso para nos salvar, para nos resgatar, para nos redimir, ó Pai amado. Ó Pai, fala aos nossos corações. Se alguém ainda está titubeando, indeciso, com dúvida, com medo, tira o medo do coração. Ó Pai, não existe nenhum caminho que é longe demais que o Senhor não possa ir,
nenhuma profundidade aonde o Senhor não possa alcançar. Coloca essa certeza no coração do teu povo. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos vigilantes. Ajuda-nos a guerrear, ó Pai. Ajuda-nos a recebermos o teu Espírito Santo, a ouvir a voz do Espírito Santo e desviar os nossos pés de praticar o mal contra os nossos irmãos e de pecar contra o Senhor. Assim, ó Pai amado, nós oramos nessa noite, em nome